Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar aqui o estudo do livro de Apocalipse, tá bom? Então eu já peço que você abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. É muito fácil de encontrar na Bíblia. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então você vai lá para o final e você já vai encontrar. Então hoje nós vamos iniciar esse estudo bíblico que para mim é muito importante, né? Para todos nós é muito importante estudar, compreender, analisar, meditar, né? Ler o livro de Apocalipse. Muitos nunca leram o livro de Apocalipse, talvez porque encontram muitos símbolos, não entendem, tem dificuldade. E esse é o objetivo também desse vídeo, né? Ler e explicar, né, o livro de Apocalipse, tá bom? Então nós vamos fazer uma série, né? Vamos, se Deus nos permitir, ler todo o livro de Apocalipse, versículo por versículo, interpretando o texto, entendendo o que o Espírito Santo quer nos falar, né? Então, vamos estudar afinco esse livro de Apocalipse. A partir de hoje será uma bênção para todos nós, tanto para mim quanto para vocês também, tá bom? Então, é muito importante que você tenha esse desejo no seu coração de compreender o que está escrito no livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. É o livro assim que mais revela as coisas que vão acontecer. O projeto de Deus na sua totalidade, né? Como Deus ele vai fazer nos últimos tempos, nos últimos dias, o que Deus tem preparado. Então é algo assim extraordinário, muito maravilhoso ler e estudar e compreender o livro de Apocalipse. Então eu faço esse pedido para vocês verem todo o vídeo completo, todas as séries que vai sair a partir de hoje, tá bom? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, vamos começar do capítulo 1, mas antes, como sempre, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, nos abençoe, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço agora misericórdia, Senhor, e graça. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, meu Pai, porque somos carnais, somos pecadores, somos falhos. E pedimos a tua graça para que o Senhor nos ilumine, nos liberte, nos mostre, nos revele, meu Pai, aquilo que está escrito na tua palavra, especificamente nesse livro de Apocalipse, que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, entendimento, que o teu Espírito venha me iluminar, meu Deus, na leitura, na meditação, na explicação, e venha iluminar, meu Deus, a todos aqueles que vão ver esse vídeo. Aonde chegar esse vídeo, chegue luz, chegue o Evangelho, chegue salvação, chegue edificação para toda a tua igreja no mundo inteiro, meu Pai. Ó poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Espírito Santo. Abençoe, pois entregamos nas tuas mãos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Muito bem, muito bem. Então eu acredito que você já tem aí a Bíblia aberta, né? No livro de Apocalipse, para que você possa conferir, né, junto comigo, tudo aquilo que a gente vai ler aqui, tudo aquilo que a gente vai estudar aqui, tá certo? Então, começando, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, né? O personagem, ou o autor desse livro, melhor dizendo, é o apóstolo João, conhecido como o apóstolo amado, né? Um dos 12 apóstolos que o Senhor Jesus escolheu, um dos mais próximos, né? Os mais próximos era Pedro, João e Tiago. Então João, um dos apóstolos mais próximos de Jesus, né? E quando ele escreveu esse livro? Ele escreveu já no final do primeiro século, quando ele estava preso
na ilha de Patmos, né, uma ilha grega, tá? Então ele estava preso ali por pregar o evangelho, né? Mas ali onde tentaram prender esse homem de Deus, calar a boca dele, foi aonde Deus deu a ele uma grande revelação para que ele pudesse transmitir a toda a igreja. Ou seja, o homem não pode impedir, o diabo não pode impedir, ninguém pode impedir a obra de Deus, né? A palavra de Deus. Porque está escrito, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém pode contra Deus. Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele tem o controle de todas as coisas, não é verdade? Então, dada essa explicação, quem escreveu o livro, né? Para quem que ele escreveu esse livro? Ele escreveu, basicamente, primeiramente, para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então existia 7 igrejas ali. Então ele escreveu essa carta primariamente para essas 7 igrejas, mas sabemos que é para toda a igreja, né? Inclusive o número 7 significa totalidade, né? Então não é somente especificamente para aquelas igrejas, mas para toda a igreja de todas as épocas, desde do dia de Pentecostes até a vinda de Jesus, até o arrebatamento. Então essa carta, ela é para toda a igreja, de todas as épocas, passado, presente e futuro. Uma carta que todo cristão deve ler e compreender, tá? Então ela é profundamente importante para nós, muito mesmo. E a palavra Apocalipse, né? Talvez você tente pensar assim, mas o que significa a palavra Apocalipse? A palavra Apocalipse, muitas vezes, por causa dos filmes, né, que a gente vê na televisão, é ligado a acontecimentos catastróficos. É claro que no livro de Apocalipse existe também acontecimentos catastróficos que vão acontecer, né? Está revelado aí no livro de Apocalipse, mas a palavra em si é uma palavra grega. É uma palavra grega, tá? Que significa revelação, tá? Então, basicamente, a palavra Apocalipse significa revelação. Inclusive, a Bíblia em inglês não está escrito Apocalipse, né? Está escrito Revelation, né? Então, revelação, tá certo? Por quê? Porque Jesus apareceu para João quando ele estava preso na ilha de Patmos e revelou para ele as coisas que iriam acontecer. Por isso o nome do livro é Revelação, ou seja, Apocalipse, tá bom? Então vamos iniciar aqui a leitura. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo. Olha só, já começa aí, né? Revelação de Jesus Cristo. Então, quem revelou? Quem revelou essas palavras para João? O próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi alguém que contou para ele, né? Não foi algo da cabeça dele, da imaginação dele, tá? Foi o próprio Jesus que apareceu a ele em glória e revelou para ele. Por isso diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que viu. Vamos ler novamente? Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, tá? Então aqui, basicamente, o Espírito Santo está nos dizendo que Deus, através do Senhor Jesus, revelou para João, né, em primeira mão, para que ele pudesse escrever o que ele viu,
o que ele escutou, o que ele sentiu, né? O que lhe foi revelado para toda a igreja, para todos os servos de Deus, né? Ou seja, para todos os cristãos. Tá certo? Então, aí está o versículo 1 e o versículo 2. Já no versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui é extraordinário, versículo 3. A palavra bem-aventurado significa feliz, significa abençoado, significa que Deus vai abençoar aqueles que leem o livro de Apocalipse. Tá? Então, só de você ler o livro de Apocalipse, você já é abençoado. Por isso que o diabo, ele trabalha para que as pessoas não leiam a Bíblia, não leiam o livro de Apocalipse, né? Não lê. A maioria dos cristãos nem lê o livro de Apocalipse. Então, eles estão perdendo uma bênção. Então, uma bênção espiritual fortíssima, grandíssima. Então, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, leia. Leia uma vez, leia duas vezes, leia três vezes. Quanto mais você lê, mais Deus vai te revelar, mais você vai compreendendo aquelas coisas que antes você não entendia. Você tem que perseverar na leitura. Você tem que insistir, você tem que estudar. Você não pode desistir. Porque só de ler você é abençoado. Por isso que o diabo ele trabalha com a preguiça, né? Com a moleza, com o desânimo. O diabo coloca na cabeça, não vou ler porque eu não entendo mesmo, né? Então, a pessoa nem se esforça. Então, o diabo às vezes coloca sono, a pessoa começa a ler e começa a dormir. Então, isso não é normal. Por isso que você tem que orar, você tem que repreender isso, você não pode aceitar isso. Tem que pedir para Deus para que te dê força, para que te dê sabedoria para você ler e compreender a palavra de Deus. Peça a Deus que você vai entender, sim, o livro de Apocalipse. Nós estamos aqui para te ajudar também, né? Lendo junto com você nessa série que estamos começando hoje e ensinando você as coisas que você não entende, que você não compreende, tá bom? Então, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras. Então, você que está vendo esse vídeo, você está sendo abençoado nesse momento da profecia e guardam as coisas nela escritas. O que significa guardar? Nesse sentido aqui, significa não só guardar no seu coração, dentro de você. Também, esse guardar é colocar dentro de você essa fé, essa certeza de que o que está escrito aqui vai se cumprir na sua vida, né? Vai se cumprir no universo. E também no sentido de obedecer, né? Não basta só você saber, conhecer e não obedecer. Muita gente lê a Bíblia, né? Como se fosse um livro qualquer. Como se fosse um livro histórico. E o que acontece? Ela não obedece, ela não guarda, ela não se arrepende, ela não muda. Então essa pessoa não vai ser abençoada. A bênção é para os que leem e para os que guardam, para os que obedecem. Aí ele diz assim, pois o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? O final dos tempos. A segunda vinda do Senhor Jesus. A primeira vez ele veio, né? Na época dos apóstolos, mas ele veio para quê? Ele veio para ensinar e ele veio para morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados, para se entregar por nós. Então ele veio como um cordeiro para salvar as nossas almas, as almas daqueles que creem. Agora a segunda vida será diferente. Ele não vai vir como um cordeiro. Ele não vai vir como um homem natural. Ele vai vir no seu estado original, ou seja, glorificado. Glorificado. E ele vai vir para decidir, ele vai vir para julgar, ele vai vir para colocar tudo no seu devido lugar. Aqueles que são de Deus, vida eterna, salvação eterna, justiça. E aqueles que não são de Deus, condenação interna, por causa das injustiças que praticaram.
por causa da dureza do seu coração. Então, a segunda vinda de Jesus será em glória. E o livro de Apocalipse nos vai falar detalhadamente como será o final dos tempos, como será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena colocar atenção aí, tá bom? Então, versículo 4, ele diz assim, João, né, ele se apresenta aqui, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Então, ali na província da Ásia, como já falamos, que hoje é a atual região da Turquia, se você olhar no mapa, ali estavam 7 igrejas. 7 igrejas. Então, essa carta, primariamente, foi direcionada a estas 7 igrejas. Então, João, né, para essa carta deveria ser lida nestas 7 igrejas. E claramente que cada igreja fizesse a sua cópia, né? E tivesse ali. Mas essa carta, esse pergaminho, né, deveria percorrer estas 7 igrejas da Ásia e com certeza percorreu e continua percorrendo o mundo inteiro. Essa carta maravilhosa. Ele diz assim, que a graça e a paz estejam com vocês. A graça significa o quê? Favor imerecido. E ele estava falando que o favor de Deus, imerecido, incondicional, esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Porque naquela época, os cristãos ali estavam passando por uma luta muito grande. Estavam passando por uma tribulação fortíssima por causa de ser cristãos, pelo fato de ser cristãos. O governo romano, que era o império da época, estava perseguindo, estava matando, estava crucificando, estava degolando, estava, sabe, prendendo, chicoteando, sabe, queimando vivo as pessoas por crerem no Senhor Jesus. Porque o sistema daquela época era um sistema totalmente corrupto, desumano. O próprio imperador se dizia um deus, ele achava que ele era um deus que tinha que ser adorado, e ele não aceitava, né, que as pessoas adorassem a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, era tipo assim, um orgulho, é o Satanás mesmo personificado naquela época, né? Satanás sempre querendo roubar a glória de Deus. Então, por isso que você vê que João começa aqui dizendo que a graça e a paz estejam com vocês, né? Então, mesmo que vocês estão passando por uma luta, por uma tribulação, pelo sofrimento, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo, mas dentro de vocês vai estar a graça e a paz de Jesus. Ou seja, a graça e a paz estava fortalecendo a igreja e vai fortalecer sempre em todas as épocas. Ninguém pode nos destruir. Podem tirar a nossa vida, mas não podem tirar a nossa fé, não pode tirar a nossa força, não pode tirar a nossa paz, porque essa vem de Deus, não vem das circunstâncias, vem de Deus. Então ele diz que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é. Da parte daquele que é. Né? Da parte de quem? Quem é esse que João está falando aqui? É o próprio Senhor Jesus. Ele é Deus. Ele sempre foi Deus. E ele sempre será Deus. Daquele que é. Por que João usa essa expressão, né? Daquele que é. O livro de Apocalipse a gente tem que ler com muita calma, detalhe por detalhe, sem pressa, não tenha pressa, essa série vai demorar mesmo, mas é para a gente entender cada detalhe que é fortíssimo aqui. Aquele que é, né? Porque muitos olham para Jesus como aquele que foi. Ah, Jesus, coitadinho, né? Morreu na cruz, só que esquece que ele ressuscitou. Né? Então, por isso que é errado, por exemplo, você ter na sua casa um crucifixo. Por que é errado? Né? A Bíblia condena qualquer tipo de imagem. Se você leia o livro de Êxodo, capítulo 20. Leia o livro de Êxodo, capítulo 20. Está escrito lá. Não farás para ti imagem, nem escultura, nem das coisas que estão no céu, nem das coisas que estão na terra.
Não adorarás e não lhe prestarás culto. Ou seja, é proibido por Deus, pela palavra de Deus, ter imagem. Então, se a pessoa tem imagens, né, dentro de casa, isso aí já é um pecado. Isso aí já é idolatria. Isso é condenável por Deus. Tá? Você não pode nem ter imagem de Jesus. Às vezes a pessoa tem lá uma imagem de um Jesus crucificado, um quadro de um Jesus com uma cara decaída, apática, desanimado, com uma coroa de espinhos, né? Ai, coitadinho de Jesus, né? Então essa imagem foi desenhada pelos artistas. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não está crucificado, ele não está pendurado na cruz. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que é, Paulo enfatiza aquele que é, que está vivo, ressuscitou ao terceiro dia. Então, se você me perguntar, mas e agora, o que eu faço com essas imagens? A religião, as religiões, né, não só a católica, mas a maioria das religiões, te induzem a comprar imagens, a ter imagens, as pessoas te presenteiam com imagens, né? Com a medalhinha, com o crucifixo, com um terço, né? Isso está errado. Leia, por exemplo, também o Salmo 115, né? Que fala lá que as imagens, elas têm olhos e não veem. Elas têm ouvidos e não ouvem. Elas têm mãos, mas não apalpam. Não podem segurar, elas têm pés, mas não caminham. Né? São feitas de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de gesso, de plástico, né? De madeira. São feitas por mãos de homem. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não agarram, tem pés e não caminham. E aqueles que adoram ou que põem a sua fé nessas imagens, tornam-se semelhante a elas. Tornam-se semelhante a elas. Ou seja, se cai, quebra. Frágil, oco, sem vida, sem poder, não tem poder nenhum. Não tem poder, você pode colocar vela, você pode se ajoelhar, você pode rezar, você pode pedir. Não tem poder nenhum. A sua fé tem que ser colocada no único e verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Leia a Bíblia, você vai ver, tá? Que a oração deve ser ao Senhor Jesus, deve ser a Deus, não a santos, não a homens, não a imagens, a ninguém, somente a Deus. Toda a honra, toda a glória, toda a veneração deve ser dada ao Senhor Jesus. Ah, mas eu nasci num berço assim, me ensinaram assim. Infelizmente ensinaram errado. E talvez por isso que Deus está fazendo você ver esse vídeo, para que você aprenda a verdade, porque a verdade não é minha. Não sou eu que estou inventando. Está escrito, está aí na sua Bíblia, inclusive na Bíblia católica também está escrita a mesma coisa. Mas o grande problema qual é? As pessoas deixam a Bíblia de lado, tem uma aqui, ó. As pessoas não leem esse livro, as pessoas não leem a Bíblia. Elas acreditam mais no que o homem está dizendo, no que o pastor está dizendo, no que o padre, no que o papa está dizendo, do que o profeta fulano de tal está dizendo, e se entregam totalmente a essas ideias religiosas que são totalmente contrárias à Bíblia. Então o que você tem que fazer? Descarta o que o homem diz. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia em Deus. Não é verdade? Ah, mas todos os homens estão errados? Não. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, e aí você compara com que os ensinamentos que a religião, o homem está te dando. Você vai ver que está totalmente contrário ao que está escrito aqui. Então o que você tem que fazer é fugir, sair fora da religiosidade. E colocar a sua fé unicamente na palavra de Deus, que é a fonte. Você não precisa de alguém mais do que a Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima. Tá? Não estou pedindo que você acredite em mim. Estou pedindo para que você use a sua inteligência e acredite na palavra de Deus. Não é melhor você ir direto a Deus? Ou você quer um intermediário? Não existe intermediário. O nosso único intermediário é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, é Ele. Não tem mais ninguém. Coloque a sua fé. Estude a Bíblia e você vai ver que você vai ser uma pessoa sábia, abençoada, tá? Entendeu? Por isso que João ele enfatiza aqui que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é.
Então não é, João não está usando, eu estou te abençoando, não. Ele está falando, Deus vai abençoar vocês. Então, nenhum homem tem poder de abençoar a sua vida. O único que tem poder de abençoar a sua vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você não precisa que alguém venha colocar a mão na sua cabeça, sabe? E fazer algum ritual em seu favor. Não, você não precisa. Você vai direto a Deus, você fala com Deus, dobra o seu joelho no seu quarto, em qualquer lugar, fale com Deus. Peça a Ele, exponha a Ele, converse com Ele. Ele é o seu Pai. Se você se entregou a Ele, você é filho dele. Você tem um pai. Você tem um pai que é Deus. Para que você vai precisar de outra coisa? Não é verdade? Se você tem, por exemplo, você tem o seu pai humano, seu pai físico, seu pai e sua mãe, né? Para que você vai pedir ao vizinho ajuda se você pode pedir ao seu pai? Então, no sentido espiritual, para que você vai pedir para um pedaço inanimado de madeira, de gesso, de papel, ou a pedir um ser humano que é tão pecador quanto você? Ninguém é mais santo que você. Porque fulano está mais próximo de Deus. Conversa fiada. Porque fulano é mais santo, fulano é ungido, fulano é profeta. Isso é conversa fiada. Isso aí não tem nada a ver. Bom? Então você vai direto a Deus. Direto a Deus. Existe homem de Deus? Repito, existe. Tá? Eu escuto pastores, como o pastor John MacArthur, como o pastor Marcos Granconato, entre outros, pastor Armando Adulce, que é do México, enfim, eu escuto pastores, porque eu vejo que o que eles estão falando está de acordo com a Bíblia. Significa que eu concordo com tudo 100% que eles falam? Não. Se eles falam alguma coisa contrária à palavra de Deus, eu não pego para mim, eu pego o que é bom. Eu pego aquilo que está de acordo com a Bíblia. Por isso eu repito, estude a Bíblia, porque senão você facilmente será enganado. Porque às vezes aquele homem, ele veste uma estola sacerdotal, uma vestimenta, e mostra como se fosse uma pessoa pura. Aí você, olha como que ele está vestido como se fosse um santo. Aí você já pensa que esse homem é de Deus. Não é, meu amigo. A maioria das vezes as pessoas que se vestem assim são falsos profetas que querem te enganar pelo simples fato da emoção. Então, as aparências enganam. Não é verdade? As aparências enganam. Não vai pela aparência, não. Vai pelo que sai da boca da pessoa. Se o que está saindo da boca da pessoa está contrário à Bíblia, é um falso profeta. Sai fora. Então, aquele que é Jesus Cristo. Graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, né, que é Jesus Cristo, e que há de vir. Que há de vir. Então, Jesus é, foi e sempre será. E há de vir. Ele vai voltar. Está afirmado aqui. Nós vamos ver Jesus novamente. Nós vamos ver Jesus novamente. Em breve. Esse breve... mas... Elvis, desde que eu sou criança, quanto tempo? Já faz 2000 anos que estão falando que Jesus vai vir. Não é verdade? Sim, é verdade. Parece demorado para a gente, mas para Deus não. Porque o próprio apóstolo Pedro, em suas cartas, ele diz assim, para Deus, um dia é igual a 1000 anos. E 1000 anos é igual a um dia. Ou seja, Deus não vive no tempo. Vamos colocar que o tempo está dentro desse quadrado aqui. Deus está fora desse quadrado. Deus é, sabe, não tem como explicar. Deus, ele não se baseia no nosso tempo. Então, para Deus, não existe demora. Quando Deus disse em breve, pode demorar um tempo para nós? Né? Pode, claro que pode. Mas em breve vai vir. Seja na nossa geração, seja na seguinte geração, não importa. Mas que ele vai vir, ele vai vir. E ele vai vir, como já falei, para julgar, para fazer justiça, para colocar, né, em ordem esse universo. E é isso que a gente está estudando aqui. Bom, ele diz aqui que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos. Da parte dos 7 espíritos. O que são esses 7 espíritos? Esses 7 espíritos é o próprio Espírito Santo. Porque o número 7 significa perfeição. O Espírito Santo é perfeito. Todos os dons, todas as virtudes, todas as qualidades estão no Espírito Santo. Estão em Deus.
Então ele diz aqui, da parte dos 7 Espíritos, ou seja, o Espírito Santo, que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Tá? Então, o Pai, aqui já estamos vendo aqui a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um só Deus. É um mistério, né? Como que a gente pode entender? É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Os três são um. Os três sempre existiram. Não é que um existiu antes do outro. Não, os três sempre existiram. Tá bem? Então ele diz aí, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. A fiel testemunha. Ou seja, Jesus é Deus, Jesus sempre esteve com o Pai, então, e a testemunha, ou seja, as palavras dele são fiéis. Ninguém pode falar melhor de Deus, das coisas que vão acontecer, do que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então as palavras de Jesus são fiéis e são verdadeiras. É uma testemunha fiel. O primogênito dos mortos. O que significa o primogênito dos mortos? Porque Jesus foi o primeiro. Primogênito significa primeiro. Jesus foi o primeiro a morrer e a ressuscitar. Talvez você vai dizer, mas no Antigo Testamento fala de ressurreições, né? O próprio Lázaro, Jesus ressuscitou algumas pessoas, sim, mas essas pessoas voltaram a morrer, né? Então, elas foram ressuscitadas, só que foram ressuscitadas num corpo, no mesmo corpo, um corpo mortal, da mesma forma voltaram a morrer. Ressuscitou elas para mostrar o seu poder. Mas existe um outro tipo de ressurreição, que é a ressurreição quando a pessoa morre e ressuscita, só que num corpo diferente. Num corpo glorificado, um corpo forte, um corpo imortal. Um corpo que nunca mais a pessoa vai morrer. Ela vai viver eternamente. Já não vai haver dor, já não vai haver tristeza, já não vai haver doença, já não vai haver morte. A morte acabará. Que foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é o primogênito dos mortos. Porque quando ele ressuscitou num corpo glorificado. Ele aparecia e desaparecia, não é verdade? Num piscar de olhos. De repente ele estava com os apóstolos, de repente ele já não estava mais, os apóstolos nem sabiam o que tinha acontecido. E ele não voltou a morrer. Ele não voltou a morrer, ele nunca mais morreu. Jesus nunca mais morreu. Depois que ele ressuscitou, os apóstolos foram testemunhas que viram ele subindo aos céus. Subindo aos céus, entre uma nuvem de glória, e desapareceu nos céus. Tá? Então ele foi arrebatado, ele foi levado pelo Pai. E é isso que vai acontecer com todos os cristãos. Então, aqueles cristãos que já morreram com a fé no Senhor Jesus, quando Jesus venha no dia do seu arrebatamento, no dia do arrebatamento, né? Quando Jesus venha para levar a igreja, essas pessoas que morreram com Jesus Cristo, essas pessoas vão ressuscitar, né? Vão ressuscitar num corpo glorificado, da mesma forma que aconteceu com o Senhor Jesus. E aqueles que estiverem vivos no dia desse dia aí, dia do arrebatamento, serão arrebatados. E num piscar de olhos, não vão nem passar pela morte, vão ser transformados, tá? Em um novo corpo e subirão com Jesus. Subirão com Jesus para a glória. Por isso que Jesus é o primogênito. Ele foi o primeiro a ressuscitar dessa forma. E isso vai acontecer com nós que somos crentes também. Tá bom? Isso que eu estou falando para vocês está nas cartas do apóstolo Paulo. Não é algo que eu estou inventando, é algo que está escrito na Bíblia. É só você estudar que você vai ver. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, onde eu parei. Tá? Primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, Jesus é também o soberano dos reis da terra. Na terra não tem reis?
Não tem os ditadores, não tem os imperadores, não tem os reis, as rainhas, os presidentes, as autoridades. Muito bem. Essas pessoas estão debaixo de Jesus. Ele está sobre todas elas. Tudo está na sua soberania, debaixo da sua soberania. Nada acontece se Deus não permitir. Ah, mas os reis que praticam maldade, Deus está permitindo? Deus está permitindo. Mas não pense que vai ficar sem justiça. Deus dá autoridade para os homens, para os reis, para os governantes, para os deputados, para os senadores, para os presidentes, para os vereadores, para os governadores, prefeitos. Todas essas pessoas recebem uma medida de autoridade. Deus dá para elas. Para quê? Para que elas governem a terra. Para que elas cuidem da administração da terra. Desgraçadamente, o que faz a maioria das pessoas? São corruptas. Usam desse poder, dessa autoridade, para fins lucrativos próprios. Se corrompem, enriquecem ilicitamente e deixam a população jogada, né? Até matam para se manter no poder. Vende a própria mãe para, né? Não é isso que acontece? São autoritários. Só que essas pessoas um dia vão prestar conta com Deus. Os ministros do STF, os juízes, um dia vão prestar conta com Deus. Elas vão estar cara a cara diante de Deus e Deus vai falar para ela: vem cá, eu te dei autoridade para você fazer isso, 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 e você de que forma usou essa autoridade? Se a pessoa foi uma pessoa justa, correta, beleza. Agora, se ela for incorreta, então prepare-se, porque o castigo no inferno dessas pessoas será grande. Não pense que vai ficar impune, não. A criminalidade compensa. Não compensa, não. Um dia Deus vai julgar essas pessoas também. Tá bom? Então ele é soberano sobre os reis da terra. Então você vê aqui que João, ele começa a falar de Jesus. Quem é Jesus? Leia que você vai ver quem é. Esse é o Jesus verdadeiro. Não o Jesus pintado pela religião. Tá? Esse é o Jesus verdadeiro. Aquele que nos ama. Olha aí o que ele diz aí no final do versículo 5. Aquele que nos ama, então Jesus nos ama. Jesus nos ama, né? Os seus filhos. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Porque por causa dos nossos pecados estávamos condenados à eternidade no inferno, castigo eterno. Pero ele teve misericórdia, ele teve graça e na cruz ele levou os nossos pecados. E graças a ele recebemos perdão, recebemos graça, somos justificados e vamos estar com ele por toda a eternidade. Ou seja, ele teve que derramar o sangue dele, um sangue de um justo, porque não existe nenhuma criança, nenhum ser humano que foi justo. Todos foram pecadores. Até as crianças são pecadores. Já nasce com pecado. Tá bom? Já não existe ninguém bom. Ah, fulano é uma pessoa boa. Bom nada. Bom é somente Jesus Cristo. Porque ele foi o escolhido de Deus para pagar pelos nossos pecados na cruz. Tá certo? Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Então, estamos dentro do reino de Deus. Somos súdito desse rei que é o Senhor Jesus. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então você vê que João, ele dá toda a glória para quem? Para Jesus Cristo. Então a glória não pode ser para mim, não pode ser para você, não pode ser para ninguém. Você não pode adorar nenhum homem, você não pode adorar ninguém, nem os que morreram, nem que está vivo, nem não, ninguém. A glória é somente para o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Tá certo? Para sempre, não é por tempo limitado, não. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Vê? Assim como ele subiu com as nuvens, mas não essas nuvens de chuva que a gente vê, uma nuvem de glória, uma luz inacessível. Ele virá novamente. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então,
quando ele subiu, alguns viram ele subir, os discípulos. Mas quando ele voltar, todos vão ver. Todos vão ver. Até aqueles que o transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Quem foi que matou Jesus? Claro que tudo foi pela vontade de Deus, não é verdade? Mas Deus, pela permissão de Deus, quem foram os que mataram Jesus? Foram os judeus. Leia lá os evangelhos. Quem prendeu Jesus lá no Monte Getsemani, quando Jesus estava lá com os discípulos orando, gemendo, derramando lágrimas, suando sangue? Quem foi que foi lá? Não foram os sumos sacerdotes de Israel? Quem eram esses sumos sacerdotes? Eram as autoridades políticas e religiosas dos judeus. Foram lá com paus e pedra com seus soldados e prenderam Jesus. Acorrentaram Jesus. Esbofetearam Jesus. Golpearam Jesus. Entregaram Jesus aos romanos para ser castigado duramente. O castigo que Jesus levou antes da cruz. Acredito que você já viu aquele filme A Paixão de Cristo. O melhor filme, vamos dizer assim, que conta a realidade de como foi a crucificação de Jesus é aquele filme do Mel Gibson. Se você ainda não assistiu, assista, para você ter uma ideia de como Jesus foi crucificado, né? Aquele filme A Paixão de Cristo. Veja aquele vídeo, vai contar ali como era que Jesus foi castigado. E quem os entregou para isso? Foram as autoridades judaicas. Tá certo? Então, mas então os judeus são maus? Não, todos somos maus, todas as nações são más, mas Deus permitiu que os judeus, né? Porque tinha que ser o sacerdote, não era isso é tudo um simbolismo, porque se você observar, eram somente os sacerdotes judeus lá dentro do tabernáculo e dentro do templo havia um altar de bronze. E ali eram levados cordeiros inocentes. E quem era que cortava o pescoço dos cordeiros? Que sacrificava os cordeiros? Quem era? Eram os sacerdotes. Os cordeirinhos que morriam, né? Em lugar dos pecadores, não é isso? Então, da mesma forma, teve que ser os sacerdotes judeus a entregar Jesus como um cordeiro para o matadouro. E ele foi como uma ovelha muda, né? Ele se entregou por nós, porque se ele quisesse, ele poderia muito bem derrubar aqueles homens, como derrubou naquele momento. Quando ele diz eu sou, eles caíram, não é verdade? Mas ele se entregou. Leve-me a mim, porque ele foi com essa missão de morrer pelos nossos pecados, não é isso? Então os que transpassaram Jesus foram os judeus, mais especificamente os sacerdotes. E essas pessoas, inclusive os judeus, até hoje não creem na sua totalidade no Senhor Jesus. Ele veio para eles e eles o rejeitaram, não é isso? Eles vão ver Jesus voltando em glória. Aí eles vão ter que aceitar de uma forma ou de outra que ele é o Messias, que ele é o único e verdadeiro Deus, né? E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Né? Então quando Jesus venha, não somente os judeus, a nação de Israel, mas todas as tribos da terra, brasileiros, argentinos, uruguaios, africanos, asiáticos, europeus, toda a humanidade no dia da vinda de Jesus se lamentarão. Por que eles vão se lamentar? Não vai ser uma coisa boa? Ele não vai vir para fazer justiça? Então, vai ser uma coisa boa para os justos, para os que andam com fé em Deus, para os que andam na justiça, na obediência à palavra. Pero vai ser muito doído, doloroso, castigo eterno para as nações, para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, para os religiosos, para os ateus, para os incrédulos, né? Para aqueles que fazem brincadeira, piada. Para essas pessoas aí vai ser um dia amargo, vai ser o pior dia, o começo do pior dia da vida dessas pessoas. Por isso diz aí, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Olha aí, o certamente. Será não. Certamente vai acontecer assim. Amém. Deus é injusto? Ao contrário, ele é justo. Ele vai julgar um por um com justiça. E no versículo 8 ele diz:
Eu sou o alfa e o ômega. O que significa essa palavra alfa e ômega? São duas palavras do alfabeto grego. A palavra alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Igual, qual que é a nossa primeira letra do nosso alfabeto português? Não é a letra A? E qual é a última letra do alfabeto português? Não é a letra Z? Então, do alfabeto grego, a primeira letra é alfa e a última letra é ômega. Então, quando Jesus diz, eu sou, porque é ele que está falando, eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o princípio e o fim. Eu sou tudo, eu sou Deus. Com todas as letras. Com todas as letras. Eu sou Deus. Então Jesus Cristo não foi um profeta, Jesus Cristo não foi um filósofo, um pensador, um mártir, uma pessoa boa. Não. Jesus Cristo foi, é e sempre será Deus, o Todo-Poderoso. Tá bem? Então não compare Jesus com Maomé, não compare Jesus com Buda, não tem nem comparação. Esses homens aí foram homens religiosos, né? Foram falsos profetas. Mas Jesus é e sempre foi Deus. Por isso ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha só, quem é Jesus Cristo? Existe uma seita pseudo-cristã chamada Testemunhas de Jeová. Você já ouviu falar dessa religião, dessa seita, Testemunhas de Jeová? Pois é, essa seita, eles dizem assim que Jesus não era Deus. Que Jesus era uma criatura. Por que eles dizem isso aí? Porque são uma seita, não são cristãos autênticos e verdadeiros. Estão enganados. Porque basta você ler a Bíblia e você vai ver que o próprio Jesus, ele diz aqui, eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Se ele não fosse Deus, ele não seria o Todo-Poderoso. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Já falamos bastante, já deu para dar uma boa introdução, um bom início ao estudo do livro de Apocalipse. Marca aí aonde paramos. E no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, nós vamos continuar estudando então o livro de Apocalipse. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Você pode compartilhar, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para outras pessoas, porque vai ser muito legal continuar, tá? Então, vamos dar a continuidade nos próximos vídeos. É bom que você se inscreva no canal, que você aperte o sininho ali, sabe essa campainha, esse sininho, aperte aí, deixa aí, porque quando chegar um vídeo novo, o próximo vídeo da série, você vai ser informado, tá bom? O próprio YouTube vai te informar, isso é muito importante. Tá certo, meus amigos? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entra aí nos comentários, eu sempre deixo o meu número de telefone aí no WhatsApp, entra em contato comigo e a gente pode te ajudar, a gente pode conversar, tá certo? Deus abençoe sua vida grandemente, no nome do Senhor Jesus Cristo.